Muito bem, meus amigos, mais um vídeo, vamos lá. Hoje o tema vai ser um pouco... primeiro se inscreva, deixe seu like, dê sua opinião. Mas o tema hoje vai ser um pouco sobre política e o evangelho. É diferente de política e a religião, né? Por quê? Porque eu vou logo entrar no assunto, porque eu vou ser bem breve. Porque o político, ele vai cooptar, ele vai pegar a religião e vai usufruir. Sempre foi, sempre é, e é assim que acontece. Ele se aproxima de um líder religioso, esse líder religioso apoia esse político, e de contrapartida as pessoas que não sabem o que é o evangelho, não sabem o que é a vontade realmente do Senhor Jesus, seguem esse líder, e esse líder influencia e eles voltam nesse político sem ter um senso de justiça, porque você só tem um senso de justiça aguçado quando você tem um encontro com o evangelho. O evangelho representa justiça também. Então o que acontece hoje em dia é que as pessoas confundem muito, e tem alguns líderes que falam até o seguinte: não, nós temos que ter força política para proteger a igreja. Não é assim que eles falam? Não, eu discordo. A igreja cresceu e chegou aonde chegou sem força política. O evangelho, né? Eu não falo igreja, eu falo evangelho. A religião, ela precisa de força política, claro e evidente, porque existe na religião planos de poderes, pessoas, líderes que têm plano de poder. Ele tem o poder de atingir, botar a igreja em vários lugares, e tem que ter aprovação, e tem que ter isso. Então, na religião, casa bem a política com a religião, mas o genuíno evangelho, eu nunca ouvi falar que o Senhor Jesus, quando passou por aqui, marcasse uma audiência com o governador, que inclusive quem governava era Roma na época, para alegar alguma coisa. Quem fazia isso eram os religiosos da época, que eram colados ao governador para tentar segurar o povo não manifestar o desafeto, a insatisfação e criar rebeliões. Então eles eram cooptados pelo poder político para controlar o povo, contrário do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não era cooptado por ninguém, então ele era livre. Ele passava, pegava um pescador, pegava um cobrador de imposto e dizia: vamos falar do arrependimento, vamos falar da reconciliação para com Deus. Isso é o evangelho. E as pessoas confundem. O evangelho para mim, é igual água e óleo. Ele não se mistura com a política. O que se mistura com a política é a religião, porque elas são cooptadas pelos políticos. E os grandes religiosos têm planos de poder e que dependem da força política. Já o evangelho não depende da força política. O evangelho não depende de nada. Pelo contrário, o evangelho é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você é livre para escolher. E quando você tem o evangelho como fundamento, você também tem um senso de justiça muito aguçado. Então você não vai escolher o injusto, por exemplo. Você vai procurar o mais justo possível, que esteja de acordo com os seus princípios. É assim, simples. Mas o que eu vejo hoje em dia é o contrário disso. Por isso que você vê hoje em dia uma pessoa pega um celular e fala do evangelho, igual tem vários homens de Deus aí que tem 2 milhões, 3 milhões, 15 milhões de seguidores, e que uma igreja não tem. É uma igreja sem paredes, porque eles falam do evangelho, eles não falam da religião. A religião encontra várias formas e várias artimanhas de arrecadação, de tudo. Por quê? Porque o poder tem que estar na mão. O evangelho, lá no passado, ele era muito resumido ao local. Tudo bem, quando ele saía do local deles para ir para outros lugares,
Eles não iriam montar lá uma igreja física, e nem tampouco eles estavam ligados a uma matriz que faz todo o apuramento, todos os rendimentos. Não, eles arrecadavam naquele local, e naquele próprio local eles supriam a necessidade espiritual e a necessidade até física da viúva, do viajante, do desamparado. Isso é o genuíno evangelho. Então eu quero chamar a sua atenção, porque quando você realmente sabe o que é o evangelho e tem um encontro com o Senhor Jesus, você não depende de maneira nenhuma de estado político, presidente. Você respeita, vai lá e vota porque está de acordo com os seus princípios, não de acordo com o líder religioso que foi lá e abraçou o candidato e disse que estava apoiando. O problema é dele, ele está apoiando porque ele tem um projeto de poder. Então você tem que estar muito, muito atento a isso. Meu amigo, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.